Café com Notícia e a entrevista do dia. Aqui nessa manhã, 7h36, a vereadora da cidade de Formosa, Kátia Rodrigues, pré-candidata a deputada federal. Nós estamos com uma rodada aqui entrevistando várias as pessoas que se apresentaram e que colocaram e que estão colocando o seu nome como pré-candidatos. E a vereadora Kátia Rodrigues, pelo PSD, os 55, é pré-candidata a deputada federal. Kátia, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Fábio JR, professor Maurício, bom dia a toda a audiência da Rádio Lance FM. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar a Rádio Lance, Fábio, pelas entrevistas, né, com os pré-candidatos. É importantíssimo que a sociedade conheça, ouça as intenções, os projetos, né, dos pré-candidatos, para que faça uma boa escolha aí nesse ano tão importante e tão decisivo para o Brasil. E quero, desde já, agradecer aí algumas pessoas que desde as 6 e pouco da manhã já estão me mandando mensagens, que estão na audiência da rádio, ouvindo aí, aguardando aí a nossa entrevista. Um beijo para vocês todos. Pois bem, Divino Ramos, o senhor como 3 vezes vereador, e deixa o senhor iniciar aí as rodadas de perguntas nessa manhã, a vereadora 7h37. Bom dia, vereadora, é um prazer estar falando com você, né, primeiro, parabenizá-la pela iniciativa e pela coragem também, né, de disponibilizar o seu nome para disputar uma vaga lá na Câmara Federal. Tá? Vereadora, mas o que eu gostaria de saber mesmo, eu ouvi, não sei se foi nas redes sociais, eu ouvi de algumas conversas sobre essa candidatura sua, que era um projeto para a cidade de Formosa, né, para buscar melhorias para a cidade de Formosa. E a Câmara de Vereadores são 19 vereadores, contando com a senhora, claro, além da senhora, mais 18. Quantos vereadores vêm com a senhora nessa candidatura, vereadora? Bom dia, Divino Ramos. Eu não cumprimentei pelo hábito de encontrar você aqui na bancada e hoje não o vi. Eu acredito que o Alexandre também esteja aí, né, nessa rodada de entrevista. Também já quero cumprimentá-lo e dizer da minha alegria de, mais uma vez, estar aqui conversando com vocês e com toda a audiência desse programa, que é o Café com Notícias. Divino, nós estamos num processo que chama pré-campanha. A pré-campanha ela existe porque é preciso a gente sentir, né, a sociedade, sentir aí os pré-candidatos que estão querendo disponibilizar seus nomes. Desde o ano passado, a gente vem aí ouvindo que fulano ou ciclano, de A ou B ou C, viriam. De repente, quando chega mais próximo, essas pessoas acabam desistindo por um motivo ou por outro, ou agregando aí seus projetos a projeto de terceiros. Então, este momento é um momento de conversar. A Câmara de Vereadores de Formosa hoje ainda está dialogando com os pré-candidatos a deputados federais, e, nesse momento, eu gostaria de não dizer quem são os vereadores que irão me apoiar nesse projeto por uma questão de ajustes. Nós ainda estamos ajustando e conversando com toda essa turma aí. Pois bem, então, 7h39, professor Maurício, a sua pergunta. Bom dia, Kátia, seja bem-vindo mais uma vez aqui à Lance FM. Nesse passo, né, vamos dizer assim, de vereadora para deputado federal, o que você acredita que vai ser de benefício, que vai conseguir trazer de benefício para Formosa, assim, com a sua principal bandeira? Você já carrega algumas bandeiras da mulher, né, dessa luta, da educação. Qual é a principal bandeira que você vai lutar para trazer para Formosa como deputado federal? Professor Maurício, eu quero falar primeiramente para as pessoas que ainda não me conhecem. Como eu sei que aqui o programa é um programa que hoje está com uma dimensão, uma expansão maior em cidades, eu quero primeiro me apresentar para essas pessoas, se isso for possível. Fique aqui, à vontade, vereador. Fábio, porque algumas pessoas sabem que eu sou a vereadora de Formosa, mas quem é a Kátia Rodrigues? Então, inicialmente, eu quero me apresentar e dizer que, primeiro, eu sou cristã, sou apaixonada por Jesus Cristo, por Ele e para Ele são todas as coisas. Sou mãe do Mateus, de 18 anos, estudante de medicina, um menino abençoado, amoroso,
educado, dedicado e temente a Deus. Sou comunicadora de rádio e TV, para quem não me conhece, já tenho algumas experiências em jornal, em telejornal e também em assessoria de imprensa em câmaras municipal. Hoje, estou vereadora por nossa querida Formosa, uma cidade que me recebeu de braços abertos e confiou a mim uma cadeira no parlamento, para, sobretudo, professor Maurício, representar os interesses das minorias, pautas com as quais eu fui eleita, né, que foram a bandeira aí da primeira infância, dos idosos, das mulheres, deficientes físicos e agora também abraçamos aí a causa animal. Tenho aí uma experiência de mais de 10 anos na advocacia pública, né, fazendo parte aí do grupo que se chama Agir. Trabalhei na Agir, que é a maior OS do estado de Goiás, por quase 7 anos, e lá eu tive a minha experiência com os recursos públicos, porque é uma OS que faz gestão de recurso público à frente dos hospitais em Goiânia, dos hospitais que são referências, como o GOL, o CRER, o HDS. Então, tudo isso vai construindo a Kátia Rodrigues. Então, trouxe para a Formosa toda essa experiência para a Câmara dos Vereadores. Então, professor Maurício, quando nós enfrentamos aí essa questão das minorias, nós pensamos em avançar cada vez mais. Por quê? Porque, enquanto vereadora, nós propusemos aqui na Câmara de Vereadores alguns projetos de lei que hoje são leis no município e que são considerados de muita relevância, como, por exemplo, a lei que impede que agressores de mulheres e meninas assumam cargos públicos no município, a lei do empreendedorismo feminino, a resolução que criou o Parlamento Idoso, dando voz e vez a todos os idosos da nossa cidade, e a lei da primeira infância, que não existia no município, mesmo depois de todas estas legislaturas e de todos esses mandatos executivos, não existia a lei da primeira infância no município. Então, foi a pedido nosso que o Executivo criou aí a lei da primeira infância e reservou verbas para esse determinado setor da nossa sociedade. Então, o que eu quero dizer com isso? É possível fazer mais, é possível fazer para todos, é possível defender a melhoria e defender, sim, a qualidade de vida e melhorar a vida das pessoas, não apenas em Formosa, mas em todo o Nordeste goiano, em todo o Estado, e, por que não, ajudar a melhorar a vida de todos os brasileiros. Pois bem, então são 7h44, o Alexandre Borges já está com a gente aí na transmissão também? Se tiver, pode fazer a sua pergunta aí, Alexandre Borges, 7h44. Não estando, então, o Arley Rodrigues está dando bom dia, o Alisson Viana, sucesso nessa nossa caminhada, Kátia Rodrigues. O Arthur, lá da Pão de Mel, desejamos sucesso para a Kátia, deputada federal. Sucesso agora sim com a mesa 3. O Márcio Nelson está dando bom dia, futura deputada federal. O querido Renato Lobo também está ali fazendo um cumprimento aqui nessa manhã. O Eliardo também está fazendo aqui um cumprimento especial para você, dizendo: meu amigo, a equipe Lance, bom dia. A vereadora Kátia tem mostrado gigantesca articulação e força no meio de grandes baluartes da política goiana. Abraço a todos. Kátia Rodrigues, você foi eleita aqui na cidade de Formosa, se eu não me engano, com 300 e pouco, você vai poder precisar o número. E foi eleita vereadora. Uma vez eleita, tanto faz para quem tem 300, para quem teve 1.000, é eleito e está entre os 19 votos. Mas tem aqueles que questionam, falam: poxa, a vereadora foi eleita com 300 e poucos votos, não tem colégios fora daqui, por que coloca o seu nome à disposição como pré-candidata a deputada federal? Eu acho que não tem chance. Qual é a sua avaliação para aqueles que fazem essa crítica, para aqueles que fazem essa ponderação? Eu penso, Fábio, que é preciso observar atentamente 1 ano e alguns meses de mandato. Vamos considerar 1 ano e meio de mandato. Às vezes tem algum vereador que pode ter tido muito mais voto que eu, mas eu duvido muito que tenha trabalhado o mesmo tanto e que tenha apresentado recursos e respostas para a sociedade como eu tenho apresentado. Tanto é verdade que fui premiada pela União dos Vereadores do Brasil como a mulher destaque parlamentar do estado de Goiás, o ano passado, em setembro. Você mesmo me entrevistou direto em Salvador, quando eu recebi a medalha de destaque parlamentar. E não é por acaso.
Os nossos projetos, como, por exemplo, o projeto que impede que agressores de mulheres e meninas assumam cargos públicos no município, foram enviados para 26 cidades no estado de Goiás. E também a implementação da Procuradoria da Mulher é um modelo que está sendo copiado para muitas cidades no estado e que também está em destaque. Mas não apenas isso. A repercussão da representatividade da advocacia em Formosa, sobretudo durante o período da pandemia, destacou-se em Goiânia de forma tal que eu, a convite do presidente à época, fui convidada e recebi dele uma avaliação positiva, dizendo que alguns parlamentos têm advogados, mas poucos parlamentos têm a representatividade que Formosa tem, que a advocacia tem em Formosa. Então, quer dizer, a advocacia em Formosa não fechou as portas na pandemia, porque nós lutamos e colocamos no decreto como uma atividade essencial. Posterior a isso, tornamos lei no município a essencialidade da advocacia. Depois enfrentei, Fábio, uma questão que há muitos anos poderia ter sido enfrentada e não foi, porque já tiveram também outras pessoas já procuraram para resolver e não foi resolvido, que foi a questão dos honorários de sucumbência dos procuradores públicos do município. Quer dizer, eles não tinham esse recurso em mãos, o recurso era depositado e aquela destinação poderia ter sido desviada para outros fins. Quando chegou a mim essa questão, eu, de posse da lei e do Estatuto da Advocacia, entrei em defesa e disse: o honorário de sucumbência é do advogado. Então, hoje, o Executivo já regulamentou essa questão também. Então, assim, algumas questões, Fábio, foram enfrentadas e isso se chama representatividade, não apenas da categoria, mas também das minorias, como foi o caso da primeira infância no município. Então, assim, isso tudo não tem a ver com a quantidade de votos, tem a ver com o que você faz com o mandato que está em tuas mãos. E eu tenho trabalhado dia e noite para defender os interesses do município, dos cidadãos de Formosa e agora do estado de Goiás e do Brasil. 7h48 para você que está nas nossas 9 emissoras aí: Flores, Simolândia, Água Fria, Planaltina, Niquelândia, Jardim Ingá, Valparaíso, Santo Antônio do Descoberto, Itubiara. Muito obrigado. E é claro, Formosa, nós estamos entrevistando a vereadora na cidade de Formosa, Kátia Rodrigues, que é pré-candidata a deputada federal. O Arthur Henrique disse: deputada ou pré-candidata, precisamos efetivar o SENAC para o setor gastronômico, com a capacitação de mãos de obras na cidade. O Cleiton Campos, do Agita Vila Boa, que está retransmitindo o nosso programa no seu blog, pergunta qual é o projeto que a candidata tem para cidades, como, por exemplo, Vila Boa, Flores, Alvorada e por aí vai. Eu quero antes, Fábio, aproveitar aí a fala do Arthur, meu amigo, a quem eu mando aí um abraço para ele, o Arthur lá da Pão de Mel, um representante aí muito eficiente da Rede Garfo. Nós enviamos, Fábio, um ofício a pedido da Rede Garfo, a pedido especificamente do Arthur. Fomos na FEComércio, conversamos com o diretor da FEComércio e do SENAC para que trouxesse os cursos profissionalizantes para Formosa. Posterior a isso, nós fizemos uma reunião na Prefeitura Municipal, onde nós convidamos aí a primeira-dama, convidamos a Rede Garfo, a CDL e alguns núcleos ali representados e trouxemos aí o diretor da FEComércio e representantes do SENAC para apresentar ao Executivo os cursos gratuitos que eram oferecidos. Nesse mesmo dia, muito bem pontuado pela Rede Garfo e pela CDL, foram observados qual que era a necessidade de Formosa, do comércio de Formosa, o que era de mais urgente, qual que era a mão de obra que precisava ser capacitada e preparada para que nós girássemos a economia dentro de Formosa e atendêssemos à necessidade do comércio local. Então, fizemos essa reunião, o Executivo Municipal e também a primeira-dama, mais do que depressa, recebeu aí o pessoal, a turma toda. Hoje já temos aí a estrutura física para começar a rodar aí esses cursos profissionalizantes, especialmente na área de gastronomia,
Fábio. E logo, logo nós teremos aí a capacitação de centenas de mão de obra profissional em Formosa. Então, como eu te falo, é preciso ter um mandato atuante. Se você está lá apenas figurando no parlamento, é preciso repensar se você realmente, o que você realmente está fazendo ali, naquele lugar. 7h51, e com relação a Vila Boa, Flores, a pergunta do Cleiton. Então, Cleiton, bom dia. Cleiton, nós temos olhado com muito amor, com muita atenção, essa região do nosso estado. Lá fora, nós somos aqui conhecidos como a entrada, Formosa é a entrada do corredor da pobreza, né, Fábio? A gente fala muito nisso. E a gente quer, Fábio, para essa região, que muda esse cenário. A gente precisa que seja conhecido como a região da prosperidade, a região onde as pessoas se sentem orgulho de serem chamados de goianos, né? Nós estamos aqui tão próximos de Brasília fisicamente e os recursos não chegam. Então, isso é uma coisa que eu quero enfrentar. O porquê que nós estamos, Fábio, tão próximos de Goiânia e recebemos tão poucos recursos dos deputados federais? Será que nós estamos efetivamente tendo representatividade na Câmara Federal? Porque é preciso separar. São 4 anos de mandato. De repente, de 1 ano, 2 anos para cá, começa a chover emendas de A, de B ou C, de candidatos lá de longe, que começam a mandar recursos para cá. É bom? É ótimo. É maravilhoso. O município precisa muito. A região precisa muito. Mas nós precisamos ter alguém que represente realmente aí o entorno, realmente represente o Nordeste goiano, para que nós possamos ser conhecidos como uma região próspera, uma região produtiva, uma região que representa aí também muito bem, de repente, o agro, o comércio, o turismo, né? Nós precisamos ser reconhecidos pelas nossas qualidades que nós temos aqui na nossa região. É isso que eu quero enfrentar. 7h53, Alexandre Borges, bom dia, a sua pergunta. Bom dia, Fábio, bom dia, Maurício, Divino, Kátia Rodrigues, que está conosco, Paulo Rangel, nosso diretor, ouvinte, internautas, bom dia a todos. Kátia, bom dia. Eu sou o cara das pautas bombas, eu gosto das pautas bombas, aí, as pautas hereditárias, né? Então, eu vou começar com as perguntas que eu vou fazer para todos os deputados federais aí. Já comecei com a Leda Borges. Eu gostaria de perguntar 2 coisas, bem rápido, né? Primeiro, privatizado ou do Estado? E depois, sobre as identitárias, como é que você vê aborto, arma e drogas, tá bom? Vamos lá, Alexandre. Um prazer falar com você novamente e bem-vindo aqui à bancada, que eu percebi que você chegou agora, né, companheiro? Sim. A primeira pergunta, se você puder repetir pausadamente, para que até os nossos ouvintes aí fiquem atentos, para a gente responder com tranquilidade. Privatizar, e lembrando que privatizar não é monopólio do Estado com monopólio privado. Privatizar é abrir mercado ou feito pelo Estado, por exemplo, como a Petrobras. Você, como deputada federal, você que vai votar. Ô, Alexandre, algumas privatizações no Brasil deram certo e caíram bem, vieram a calhar. E algumas não, né? Algumas nós arrependemos de falar, nossa, por que privatizou, piorou muito. Então, assim, eu vejo a privatização como a terceirização, por exemplo. Vou exemplificar. A questão da saúde no Estado era muito complexa, difícil e muito, estava muito aquém para atender toda a sociedade. O que aconteceu? O governo privatizou, terceirizou, não é privatizou, terceirizou para as OS a questão dos hospitais da saúde no Estado. Particularmente para quem tem uma experiência com a OS de quase 7 anos, uma OS boa, a quem eu falo de boca cheia, viu, Fábio? Hoje a melhor OS que eu conheço e referencio, né? Algumas OS não vale a pena, mas essa OS que eu trabalhei, eu só tenho orgulho de dizer, porque assisti a ampliação do CRER, que é um centro de referência em reabilitação. Fiz parte da equipe da implantação, de criação do Hospital UGOL, que hoje é um gigante nosso de urgência e emergência, e isso tudo através da mesma OS. Salários em dias, profissionais valorizados, nós recebemos premiações por 3 anos seguidos como sendo melhor em atendimento no Estado. Então, Alexandre, com relação às privatizações,
é meio a acertar a questão do setor, porque alguns setores dá certo privatizar, outros a gente não tem tanta certeza assim se privatizando seria legal. Então, precisamos analisar ponto a ponto e caso a caso essa questão das privatizações. De maneira superficial, não dá para ser radical e dizer sou contra ou sou a favor. É preciso analisar pontualmente cada situação. 7h56, vereadora Kátia Rodrigues, para se apresentar como pré-candidata a deputada federal, automaticamente a senhora e o seu partido terão aqui na cidade e na região um pré-candidato a deputado estadual. Aqui em Formosa, a dobradinha será com quem? Na região será com quem? Fábio, muito importante o seu questionamento, a sua pergunta. Eu quero aproveitar para cumprimentar aqui o meu amigo Itamar Barreto, nosso presidente de honra do PSD em Formosa, é um dos fundadores do PSD no Estado, participou aí da criação do PSD no Estado, inclusive, a quem eu tenho muito respeito e muita admiração como pessoa que ele é. E o PSD tem um grupo na cidade, é um grupo forte, é um grupo que vem conversando, alinhando, ajustando. Nós tivemos aqui, e até convidei você para estar presente, nós tivemos uma reunião com o presidente do PSD estadual, que veio validar a minha pré-candidatura a deputado federal, que, inclusive, venho a convite dele, que é o Vilmar Rocha, venho indicada pelas mãos dele como sendo uma candidata potencialmente no estado de Goiás pelo PSD. Então, Formosa não é diferente. Nós vamos atender aí algumas diretrizes do partido. Eu estou muito alinhada com a diretriz do partido estadual e o PSD em Formosa vai caminhar acompanhando as diretrizes aí do partido. Com relação às candidaturas estadual, em Formosa, o PSD, neste momento, não tem nenhum pré-candidato em Formosa. Nós temos um pré-candidato a deputado estadual, que é o presidente do PSD de Planaltina, que é o doutor Matheus Collin, né, que é o presidente do PSD de Planaltina, Goiás. Tem grupo também em Formosa, tem aí o escritório dele em Formosa, mas é um candidato que vem por Planaltina, mais especificamente, ele é da região de São Gabriel, ali em Planaltina, e representa os interesses ali de toda aquela região. Mas em Formosa, o PSD, especificamente, um candidato de Formosa, nós não temos. Nós temos o Matheus Collin, que é um candidato presidente do PSD de Planaltina, que vai atuar em toda essa região e também em Formosa. 7h59, Divino, a sua pergunta final. Já. Vereadora Kátia Rodrigues, pré-candidata a deputada federal. Nós sabemos que não é fácil uma campanha, né, para deputado federal, principalmente. É muito difícil porque envolve muitas cidades e muita estrutura para isso. Aqui na cidade de Formosa, nós temos, como já anunciado, pré-candidatos também. O Ener Patrick, né, o Índio de Assis, né, o próprio Zé Nelto, que intitula como nosso representante lá na Câmara Federal. O Paulo Trabalho, nós entrevistamos ele aqui recentemente, também tem trabalho prestado aqui na cidade, vem como pré-candidato a deputado federal. Aí eu pergunto à senhora, levando em consideração o nosso colégio eleitoral hoje, 70 mil votos, né? Levando aí 50, 55 mil votos válidos, talvez, né? De onde a senhora pretende buscar o restante dos votos aí para a senhora obter êxito nessa candidatura? Divino, nós temos, para começar, né, a responder, eu já estou aqui já em crise, porque já acabou meu tempo, né? Eu queria mais um tempinho. Eu acabei de falar que eu tenho uma trajetória, né, de trabalho, de vivência em Goiânia, na OS, na maior OS do Estado. Em Goiânia, eu tenho 21 anos, né? Eu morei 21 anos em Goiânia. Meu filho nasceu em Goiânia, ele hoje está com 18 anos de idade, vai fazer 19. Então, nós temos há mais de 10 anos o nosso escritório no setor Pedro Ludovico, no mesmo endereço. Né? Quer dizer, toda aquela região do setor Pedro Ludovico conhece, que eu não preciso nem entregar cartão. Qualquer lugar no setor Pedro que você chegar e falar onde que é o escritório da doutora Kátia, da doutora Fernanda, da doutora Cristiane, do doutor Mário, eles vão indicar, como um bom goiano, onde que é o escritório. E, fora isso, nós temos também
O nosso escritório no Buritibius, em Aparecida de Goiânia, também é um segundo escritório que foi aberto logo muito tempo depois, tem pouco tempo, tem 2 anos apenas. Mas o que eu quero dizer com isso é que nós temos uma atuação e uma vivência fora também de Formosa. E temos abrido muitas bases, Divino, em Trindade, Goianira, na região metropolitana, onde nós temos muitos amigos de projetos sociais, porque você sabe, eu sou do social, e não é porque eu estou vereadora e fui eleita pelo social, eu faço social há muito tempo. Né? Em Goiânia, nós temos um projeto aí de uma escolinha com mais de 45 crianças atendidas, e isso desde que o Matheus tinha 3 anos de idade. Então, para você ver que a nossa vocação do social não é de agora e não é por política. Eu faço social, tem muitos anos, eu faço por dom. O fazer o social, a gente tem que ter dom e tem que ter amor, gostar de gente. Então, nós temos todo esse trabalho aí, temos também Anápolis, Senador Canedo, nós temos muita gente em Senador Canedo já trabalhando aí nosso nome. Nós temos agora trabalhado o entorno todo, Cidade Ocidental, Novo Gama, Valparaíso, nós já temos uma turma muito grande, alinhadinha, inclusive sexta-feira estarei junto com essa turma lá, nós vamos fazer uma grande reunião em Cidade Ocidental. Então, nós temos trabalhado muito, Divino, e a gente sabe o quão grande é este desafio. Ninguém entra numa eleição para deputado federal enganada do que vai enfrentar. Então, é preciso ter coragem, mas eu aprendi que na vida, a vida, o que ela quer da gente é coragem. Então, às vezes a pessoa fala assim, nossa, isso, é muito difícil, é muito difícil, mas se os bons não enfrentarem, os ruins dominarão. Então, é preciso nós enfrentarmos sim e buscarmos essa vaga, porque nós queremos transformar a vida das pessoas, dos goianos, dos brasileiros, e nós precisamos ter coragem, sim, porque se nós não tivermos essa coragem, nós entregaremos aí esses mandatos, essas cadeiras importantes na Câmara Federal, que é onde decide o futuro do país, nas mãos de pessoas que estão ali apenas por interesses próprios. Então, esse é um grande desafio? Sim, é um grande desafio, mas eu estou contando com a ajuda de todos, e eu preciso da ajuda de todos os goianos para nós conquistarmos aí essas cadeiras, e pode ter certeza que eu estou na briga, estou na luta e vou buscar o meu espaço, com certeza, que é um espaço que vai representar muitos e muitos e muitos goianos ali na Câmara Federal. 8h04, a sua pergunta final, Maurício Figueiredo. O Alexandre é das perguntas polêmicas e eu sou dos números. Em relação à questão dos votos, o deputado do PSD que foi eleito, ele foi o Francisco Júnior, que teve 111 mil votos. Aí, além dele, teve outros candidatos que não foram eleitos, na faixa de 20 mil votos. Para você concorrer a deputado federal, você precisa, a gente fazendo um cálculo baixo aqui, nessa situação aqui, de 100 mil votos para deputado federal. Quais são os colégios, além de Formosa, já que Formosa, a vez que deu mais votos para um candidato a deputado federal, deu na faixa de 12 mil votos, né, para um candidato apenas. Quais são os outros colégios que vão completar, né, você já citou alguns, que você vai buscar esses outros votos para ganhar essa campanha de deputado federal? Professor Maurício, cada candidato tem a sua estratégia de campanha. E todo candidato que você conversar, ele vai acreditar que a sua estratégia para a campanha é uma estratégia acertada. E eu não sou diferente. Eu também tenho a minha estratégia para essa campanha. A gente sabe que é uma campanha onde a pré-campanha ela é duríssima, porque, inclusive, nós poderíamos até fazer aí uma alteração na legislação, porque é muito injusto, Alexandre, para você ver, o Alexandre que é das polêmicas, né? Vai estudando aí, vai vendo aí, Alexandre. Quando você entra numa pré-campanha, você compete com mandatários, né? E olha o quanto injusto. O mandatário ele está ali há 4 anos, aí de 1 ano, quase 2 anos para cá, ele começa a fazer sua pré-campanha, que é a distribuição de emendas para prefeituras e prefeitos e vereadores em todo o Estado. Ele começa a trabalhar já ali os seus grupos e as suas bases.
O candidato que vai competir dentro do partido, como, por exemplo, no meu partido, nós temos um deputado que vem pela reeleição. Ele vem para brigar com